Aqui no gerenciador de arquivos do Windows, eu vejo que essa figura ela tem a extensão PNG. Quando eu clico nela aqui, eu vejo mais informações. Eu vejo aqui que a dimensão dela é de 178 pixels por 250 pixels. E o tamanho dela é 4.7 KB. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse e pedir aqui para mostrar as propriedades, eu vejo aqui também, ó, essas informações, 4.7 KB, né, aqui mais detalhadamente em bytes, né? Se eu clicar em detalhes aqui, eu vejo, ó, largura, que é o eixo X, 178, altura 250. Então é uma imagem que tem a largura menor do que a altura. Na aula retrasada, essa figura aqui serviu de base para a gente fazer um desenho dessa mão aqui. Depois a gente converteu em código e utilizou lá no site da Khan Academy. Essa figura aqui, ela é encontrada na internet. Eu baixei num site lá da internet, né? Então eu vou importar ela aqui no programa Inkscape. Eu clico lá em arquivo, né, importar. Vou mover ela, tomar cuidado aqui para não alterar as dimensões dela, né? Vou pedir para exibir aqui a grade da página. E aí eu vou posicionar ela bem aqui no 00. Deixa eu tentar. Vou movê-la aqui e pronto. Agora eu coloquei aqui o início dela. Eixo X aqui, ó, 0. Eixo Y, 0. E agora a gente consegue verificar pela grade aqui que ela tem essa altura de 250 pixels e a largura aqui de 178. Então confere com as informações lá que a gente viu no gerenciador de arquivos do Windows. Essa figura ela traz a informação então da altura e da largura, porque a altura e a largura elas são fixas para esse tipo de arquivo. Esse arquivo aqui, quando a gente chegar bem próximo aqui, ó, a gente vai conseguir visualizar os pixels. Então, cada quadradinho desse aqui é um pixel. E quanto melhor a qualidade da imagem, menor é o tamanho desse quadradinho aqui. Então, cada quadradinho desse aqui, ele tem o valor de cor, né? Conforme as informações desse arquivo aqui, eu vou puxar a calculadora do Windows aqui para mostrar para vocês. Eu tenho 178 pixels vezes 250 pixels, que vai me dar 44.500 pixels. Então, no total aqui dessa imagem, eu tenho essa quantidade de quadradinhos. Daí você consegue perceber que esse arquivo aqui ele é apresentado em pixels. Esse arquivo aqui chamado PNG, ele funciona da mesma forma que o JPG ou JPEG, ou então o GIF, ou então o BMP ou TIFF. Então, assim, são vários tipos de arquivos que são lidos desta mesma forma. Eles são apresentados em pixels. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro tipo de arquivo aqui que se chama SVG. Quando eu clico aqui com o botão direito sobre ele e vejo as propriedades aqui, ó, só é me apresentado o tamanho do arquivo. Eu não tenho aqui, então, a dimensão de altura nem largura. Esse aqui é um tipo de arquivo diferente, que o pessoal chama de vetor. É uma figura vetorial. Aqui eu importei o arquivo vetorial. Conforme a gente aproxima aqui, ó, a gente não vê pixel. Então esse arquivo aqui ele pode ser dimensionado no tamanho que a gente quiser, que não vai ter diferença. Ele não tem uma altura ou uma largura fixa. E ele é feito aqui de uma forma, através de cálculos. Você que está fazendo o curso da Khan Academy lá, você vê que através daqueles códigos lá que é determinado então o formato do desenho. Ele funciona de forma diferente então da imagem, né, da imagem raster aqui, que é esse aqui que está aqui do lado. E como esses arquivos possuem naturezas diferentes, existem então efeitos que a gente consegue aplicar na imagem e não consegue aplicar no vetor. E vice-versa.
Esses dois tipos de arquivos a gente consegue importar tanto no Processing quanto no P5JS. Mas lá no site da Khan Academy a gente não consegue importar nenhum tipo de arquivo. E por isso que a gente fez aquilo lá, que foi transformar esse arquivo vetorial aqui em código, né? Agora a gente está aqui no Processing e a gente vai aprender a importar a imagem. Eu já copiei e colei aqui nesse programa o código que a gente fez na aula passada, que foi daquela mãozinha girando, né? Então eu vou salvar ele aqui. E é importante, eu vou dar um nome aqui, um nome para ele, né? Vamos chamar de Hand IMG. E é importante que a gente copie aquela imagem lá, PNG, na mesma pasta em que está o arquivo do Processing. Então eu vou rodar aqui o programinha só para vocês se lembrarem, né? Que esse aqui foi o programinha que a gente fez na aula passada. Para importar uma imagem aqui, bom, aqui eu tenho um tipo de variável que se chama int, né? Que é o tipo inteiro. Para a gente guardar uma imagem, a gente precisa de uma variável chamada p em letra maiúscula, i em letra maiúscula, então p image. Aí eu dou um nome para a variável, qualquer nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui hand. Aqui no setup, eu vou então atribuir dentro dessa variável a imagem que está naquela pasta. O nome daquela imagem lá é khan_logo.png, né? Então eu digito aqui load image e dentro do parênteses aqui eu abro aspas aqui e coloco o nome do arquivo. E aí eu dou um ponto e vírgula aqui no final. Agora eu venho aqui e vou apagar todo o código aqui que serviu para a gente desenhar à mão, né? E agora eu vou usar o comando chamado image, né? Hand, que é o nome da variável, onde está estocada a imagem, e o posicionamento. Vamos posicionar aqui no 00. Agora a gente vai aprender aqui, quando eu for chamar a variável, quando eu for chamar a função, quer dizer, eu vou posicionar ela de acordo com a posição do mouse. Isso aqui é um comando novo que a gente está aprendendo então, ó. Mouse X e mouse Y. Por enquanto eu não vou rotacionar ela e vou dar o tamanho de escala 1, que é o tamanho normal da imagem, né? A imagem tem 250 pixels por 178 por aí, né? Então ela cabe aqui dentro desse tamanho aqui da tela. Então eu vou rodar. Então vocês veem aqui, ó, que conforme eu movimento o mouse, a imagem movimenta também. E onde é que ela está? Qual que é a referência dela? Então é no canto superior esquerdo. Agora eu não quero que ele fique posicionado no canto superior esquerdo. Eu vou querer que fique no centro. Agora eu vou alterar o modo de apresentação da imagem. Então eu escrevo aqui image mode, a pronúncia correta seria image mode, né? E center. Então agora eu rodo aqui, ó, eu executo, né, o programa e eu vejo que agora sim, agora ele está centralizado, né, o desenho. E agora eu vou, ao invés de mouse X e mouse Y, eu vou colocar aqui a posição 200 para X, 200 para Y. Aqui eu vou rotacionar de acordo com a variável, né? E vamos colocar aqui uma escala de 1,5. E aí a gente executa aqui. E temos então aquela mão lá, na verdade toda a imagem agora rotacionando, né? E de forma muito semelhante a gente consegue fazer a importação da imagem aqui no P5JS. Eu vou disponibilizar o código então ali na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Até a próxima aula.